Olá, seja bem-vindo à nossa hora devocional, esse nosso tempo de reflexão na santa e bendita palavra de Deus. Quero convidar você a se inscrever no nosso canal. Se inscreva aí no nosso canal se você ainda não é inscrito, para que possamos ter mais pessoas aqui junto com a gente. Compartilhe este link e não se esqueça de ativar as notificações. Aperte lá o sininho para que você sempre receba as notificações quando tivermos algum vídeo novo. A nossa reflexão de hoje está em Gênesis capítulo 35, os versos de 1 a 7, onde a palavra de Deus vai dizer o seguinte: Deus disse a Jacó: Levante-se, vá para Betel e habite ali. Faça ali um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Então Jacó disse à sua família e a todos os que estavam com ele: Joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês. Purifiquem-se e troquem de roupa. Vamos nos preparar e ir para Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Quando eles partiram, o terror de Deus invadiu as cidades vizinhas e não perseguiram os filhos de Jacó. Assim, Jacó chegou à Luz, chamada Betel, que fica na terra de Canaã, ele e todo o povo que estava com ele. E edificou ali um altar, e àquele lugar deu o nome de El-Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando estava fugindo do seu irmão. Aqui em Gênesis 35, nós temos a marcante história de um momento simbólico na caminhada espiritual de Jacó. Foi aqui em que ele finalmente cumpriu o voto que havia feito anos antes de voltar a Betel, aquele lugar onde Deus lhe prometeu, lhe apareceu no momento mais difícil de sua vida, quando fugia do seu irmão Esaú. E lhe fez uma promessa. E a leitura desse capítulo 35 nos faz perceber como Deus é paciente na sua forma de lidar, na sua forma de conduzir a história e como ele usa até mesmo os tropeços e recomeços para cumprir aquilo que ele prometeu. E é muito significativo perceber na história de Jacó como a obediência, o arrependimento abrem espaço para novas bênçãos do Senhor em nossas vidas, mesmo quando nós carregamos cicatrizes do passado. A ordem que foi dada pelo Senhor para que Jacó voltasse a Betel está inserida num contexto onde era muito comum a existência de deuses familiares, locais. Cada família possuía uma divindade protetora que era responsável pela segurança e pela prosperidade. E nessa mentalidade, os altares, como Deus manda ele levantar um altar, os objetos religiosos, não eram apenas sinais de fé simplesmente, mas também marcavam a posse e a presença da divindade naquele local. Gênesis 35 se destaca por mostrar o rompimento de Jacó com essas tradições. Ele chama a sua família, convoca a sua família para a pureza e vai se comprometer publicamente com o único Deus verdadeiro. Nós podemos perceber o cuidado de Deus em conduzir Jacó de volta àquele ponto de partida, o lugar onde Deus prometeu proteção quando ele fugia do seu irmão. Agora, Deus está o convidando a voltar, não mais como um fugitivo, mas como patriarca. E antes dele subir a Betel, Jacó convoca a sua casa, a sua família ao arrependimento, se livrando dos deuses estrangeiros. E há aqui um significado muito importante. Nessa convocação de Jacó ao arrependimento, a troca de roupas, a purificação, simbolizam uma mudança interior, um novo começo. Queridos, a todo instante, Deus nos convida também a uma mudança interior, a recomeços em nossas vidas. Em Betel, Jacó vai erguer um altar e dá o nome de El-Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando fugia do seu irmão. Jacó volta ao lugar do encontro, mas agora não mais temendo. Agora ele celebra o Deus que o guardou em todos os seus caminhos.
Foi nessa ocasião em que Deus confirma a mudança de nome de Jacó para Israel, representando então a nova identidade de Jacó, simbolizando a sua maturidade espiritual, a sua posição de líder do povo do pacto. Lendo esse capítulo, é possível extrair como lição o fato de que Deus ele não desiste de nós, mesmo quando nós demoramos em obedecer ou quando a nossa família enfrenta algum problema sério. Jacó demorou para cumprir o seu voto e permitiu que ídolos fossem se acumulando na sua casa. Mas quando ele decidiu obedecer, Deus o reconduziu, Deus o protegeu, Deus renovou as suas promessas a ele. Isso mostra que mesmo em momentos de crise, falhas familiares ou falhas pessoais não anulam o plano de Deus para a nossa vida. Deus continua escrevendo a sua história, mesmo através das nossas imperfeições. O que nos cabe é constantemente nos purificar, abandonar possíveis ídolos que possam estar se acumulando em nossa vida. Hábitos que nos afastam de Deus, pensamentos que nos afastam de Deus, relacionamentos que nos afastam de Deus, sentimentos que nos afastam de Deus. Como Jacó, precisamos nos levantar e voltar a Betel, voltar à presença de Deus e renovar o nosso compromisso com o Senhor. Certamente que a nossa caminhada de fé envolve altos e baixos, afinal de contas nós somos pecadores. Mas em tudo, em todos os momentos, Deus permanece fiel. Por isso, somos encorajados a caminhar com Deus, mesmo em meio às mais terríveis lutas, confiando que Ele transforma a dor em promessa e fraqueza em vitória. Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor permanece fiel, apesar das dificuldades, apesar da nossa falta de fé, muitas vezes, apesar de muitas vezes não cumprirmos as nossas promessas ao Senhor. Mas hoje, ó Pai, queremos renovar o nosso compromisso com o Senhor. Queremos voltar a Betel. Queremos voltar à presença do Senhor. Queremos abandonar, deixar de lado tudo aquilo que esteja nos afastando do Senhor. Qualquer tipo de ídolo, ó Pai, que esteja ocupando o lugar que deveria ser do Senhor em nossas vidas. Ajude-nos nesse processo. Escreva, ó Pai, uma nova história na nossa caminhada aqui nessa terra. É o que eu te peço, agradecido em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e que você esteja conosco amanhã. Amanhã, Deus assim permitindo, estaremos aqui novamente juntos para refletir na palavra de Deus.